Paz do Senhor, irmãos, bom dia, bom domingo a todos que estão conectados conosco. Queremos saudá-los com a santa e gloriosa paz do Senhor. Meus amados, mais uma manhã de domingo que nós estamos reunidos para mais uma escola bíblica dominical, juntamente com o nosso pastor presidente, pastor Ezequiel, pastor Diego Ramos, que é o nosso professor, que estamos para transmitir até o seu lar, até os nossos corações nesta manhã, a palavra de ensinamento, a palavra de Deus. Quando nós temos a lição de número 9, que o título é O Mistério da Unidade Revelada. Texto áureo que nós temos para esse domingo, nessa lição é: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios, capítulo 3, versículo 5. Portanto, quero, nesta manhã, te pedir que convide mais alguém, mande compartilhamento desta live, passe zap convidando mais um para junto participar da aula desta manhã. Se não puder agora pela manhã, assista durante o dia, mas não deixe de assistir às aulas da Escola Bíblica Dominical. Eu quero pedir que o irmão se levante aqui, que nós vamos orar, e na sequência já estaremos passando para o nosso professor, pastor Diego Ramos. Querido e amado Deus, em sua presença estamos mais uma vez, Senhor, para juntos aprendermos a tua palavra. Pai, quero te pedir, Senhor, que por intermédio desta palavra entre no coração de cada irmão, cada irmã, cada um que está, Senhor, participando desta aula. Deus, eu te peço, faça um milagre. Se tiver enfermidade, cura, Senhor. Deus, entra com milagre nos lares. Se tiver alguma dificuldade, Deus, soluciona os problemas, pois cremos que a tua palavra é fiel e verdadeira. Pai, abençoa agora o seu servo que trará esta aula. Senhor, usa como sempre usastes, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que pedimos e agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus por nesta manhã poder estar reunido para mais uma vez meditarmos na palavra de Deus. Lição de número 9, como já dito pelo nosso pastor, vamos meditar de maneira simples, e extrair ricos ensinamentos para a nossa vida. O mistério da unidade revelada. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, ainda nesse segundo trimestre, só para nós relembrarmos a nossa lição. Nesse trimestre, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, estamos tratando a respeito da igreja, a igreja de Jesus Cristo, que é o mistério que foi revelado para os apóstolos e os profetas do Novo Testamento, o qual nós estudamos na lição passada, a base, o fundamento que dá estrutura, o alicerce desta igreja é o próprio Cristo, o nosso Senhor. Quando nós encontramos com esta mensagem, nós nos encontramos com essa circunstância que a Bíblia nos apresenta, nós chegamos ao entendimento que Deus, desde a eternidade, na sua presciência, já havia estabelecido este plano de salvação. Não foi pego de surpresa, já falamos muito sobre isso. Não foi pego de surpresa,
mas era o plano salvífico que daria o seu cumprimento total na cruz do Calvário, né? Na plenitude dos tempos iria se manifestar aquilo que a Bíblia chama de a raiz de Jessé, o filho de Jacó, né? Também o filho da descendência de Davi. Todos essas referências está tratando a respeito de Jesus, a descendência de Adão e Eva, estão tratando de Jesus, o Cristo, o qual daria início à igreja de Jesus. É certo, irmãos, que no Antigo Testamento, esta revelação que agora nós temos, o apóstolo Paulo está dizendo que agora foi revelado. No Antigo Testamento, os profetas, eles também entendiam do que iria acontecer. O que eles não sabiam era como isso se daria, como isso aconteceria, né? Pois no Antigo Testamento temos algumas passagens bíblicas que apresentam as nações sendo também abençoadas pela descendência, neste caso, a descendência de Abraão. Quando Moisés vai escrever no livro do Gênesis, capítulo 12, no versículo 3, o texto vai dizer que todas as famílias da terra seriam abençoadas, ou seja, não seria somente os hebreus, os de Israel, mas todas as famílias da terra seriam abençoadas pela igreja de Jesus, né? Na qual o Abraão tinha dado início a um povo eleito, de quem seria ou sairia Jesus, a nossa salvação. O texto áureo já foi lido, vamos ler para ficar bem fixado em nossa mente. Está escrito assim: no qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios, capítulo número 3, versículo número 5. A Bíblia Sagrada, ela nos apresenta então esse trecho onde o apóstolo diz que agora foi revelado, ou seja, como agora foi revelado. No Antigo Testamento havia sido revelado, mas não como agora, não de forma clara, como está revelado aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. É isso que nós vamos falar nesta manhã. A leitura bíblica em classe diz assim, Efésios 3, versículo 1 até o versículo número 13. Obrigado, pastor. Que diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em poucos vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo, e participantes das promessas em Cristo, pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou,
para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Essa é a nossa leitura bíblica em classe, a qual nós tomaremos base para a nossa meditação nesta manhã. O objetivo geral desta lição é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. O primeiro tópico temos por objetivo também específico explicar o mistério oculto que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. O segundo tópico, expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. Terceiro, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Então, Deus na eternidade, Ele já havia pré-estabelecido todo este plano e agora foi revelado. O mistério estava oculto, o mistério que estava para ser revelado em tempo oportuno é que tanto judeus como gentios seriam agora o mesmo povo. E os profetas do Antigo Testamento não tinham a noção de como isso aconteceria, embora eles falassem a respeito, como já disse aqui no livro do Gênesis, capítulo 12, verso 3, também o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve, se você estiver na sua casa e tiver caneta e papel nas suas mãos, para anotar algumas referências bíblicas que será de suma importância para este estudo, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo de número 15, o versículo de número 12 e 13, ele vai falar a este respeito, que os profetas do Antigo Testamento falavam já desta revelação, não é? Capítulo 15, versículo 12 e 13, que diz assim: capítulo 15 de Romanos, versículo 12 e 13, que diz assim: também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Versículo 13: e o Deus de esperança vos encha de todo gozo, paz, no vosso crer, para que sejas rico de esperança no poder do Espírito Santo. O profeta Isaías diz isso no capítulo 11 do seu livro, e versículo de número 10, que os gentios seriam governados por Cristo, mas eles não sabiam ainda como isso aconteceria, e isso se deu por meio de Cristo. Na morte de Jesus, ele une então estes dois povos, ou gentios e judeus, as nações fora de Israel. A nossa lição aqui apresenta um conceito de mistério, um mistério que foi revelado. Quando a lição aqui apresenta a palavra mistério, então não é na sua forma mística, aonde algumas pessoas apenas podem conhecer ou desvendar, não é no sentido místico, mas sim no sentido de uma doutrina secreta, um segredo que estava ali para ser revelado ao seu povo. Desta forma,
isto acontece num tempo oportuno, num tempo determinado pelo próprio Senhor. O apóstolo Pedro, quando ele vai escrever a sua primeira epístola, no capítulo de número 1, versículo de número 20, ele diz que isso ocorreu nesse final dos tempos, não é? Capítulo 1 da primeira epístola, versículo número 20 diz assim: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O apóstolo Pedro, ele está tratando a respeito do sangue de Jesus, ele está tratando a respeito da salvação, que conhecido antes da fundação do mundo, foi revelado agora no fim dos tempos. Então, este mistério que estava oculto, que foi revelado aos apóstolos e profetas, agora foi revelado a toda a igreja por meio dos apóstolos e dos profetas. E a igreja de Cristo, ela tem a função, o dever, a obrigação de levar isso adiante, de apresentar isso aos homens. Repare que quando este mistério é revelado, quebra as barreiras raciais, quebra toda a barreira religiosa, tudo isso é rompido por meio de Cristo, e tudo isso é desfeito agora. Não existe mais um povo, uma cultura, não. Todos os homens que se achegam a Cristo por meio do Evangelho, que é pregado pela igreja, ele faz parte agora deste culto, faz parte desta unidade, deste mistério que estava revelado, ou que estava oculto, foi agora revelado pelos profetas e os santos apóstolos. Então não é algo místico, como já falamos, mas é algo que estava em segredo, que não fora revelado na sua totalidade. Embora os profetas do Antigo Testamento tivessem este conhecimento, nós temos aqui várias referências: Gênesis 12, 3, Gênesis 22, 18, Isaías 11, 10, Isaías 49, 6, Isaías 54, 1 e 3, Isaías 60, verso 1 e verso 3, e também Malaquias 1 e 11. Todas essas referências estão apresentando os gentios como aqueles que iriam ser governados por Jesus, aqueles que iriam receber a esperança da salvação, aqueles que iriam fazer parte deste povo. Embora ainda meio ofuscado esta revelação, eles tinham um pouco de noção do que Deus iria fazer ali na plenitude dos tempos. Quando nós falamos disso, nós precisamos ler 1 Timóteo, capítulo 2, versículo número 4. Nós encontramos ali a intenção de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo número 4, que diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, não é? O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, para isso eu fui designado pregador, o pregador dos gentios, o apóstolo dos gentios, eu fui chamado, foi me revelado este mistério, para que eu pudesse anunciar aos gentios, a todas as nações que estavam
fora de Israel. Mas é interessante, irmãos, que este mistério, embora revelado aos apóstolos, alguns desses apóstolos, fora Paulo, é claro, não entendiam ainda o conteúdo, a revelação. O próprio apóstolo Pedro, quando ele prega em Cornélio, ali para Cornélio, na casa de Cornélio, no capítulo 10 do livro do Atos dos Apóstolos, ele prega lá, Jesus batiza com o Espírito Santo, eles aceitam, eles são batizados. Mas no capítulo 11, o apóstolo Pedro sobe para Jerusalém e ele é questionado por que ele estava pregando, ou assentando, almoçando ali na casa dos gentios. E ele começa então a fazer uma defesa. No capítulo 11, ele vai contar novamente a história do que aconteceu no capítulo 10 na casa de Cornélio. Quando ele chega adiante na sua explicação, ele diz: olha, eu não pude resistir a Deus, não é? Deus estava fazendo algo e eu não pude resistir a Deus. Ou seja, se ele pudesse, ele teria resistido, mas ele não pôde. A Bíblia diz que ele não teve como resistir ao que Deus estava fazendo. Ele, no capítulo 11, versículo 17, diz assim: pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ou seja, ele não teve como resistir o que Deus estava ali realizando. Ou seja, este mistério estava sendo revelado então para todas as nações, mas os homens não entendiam ainda. No capítulo de número 11 do livro de Atos, Pedro está fazendo essa defesa. O apóstolo Pedro, ele está fazendo essa defesa, ele é questionado, não é? No versículo 2 diz assim: quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, os judeus, o questionou, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Então Pedro passou a fazer uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope. E começa a contar a visão do lençol com aqueles animais que eram impuros, e ele teve que ir à casa de Cornélio ali, pregar a palavra de Deus. E ele disse assim: olha, agora sei, agora vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Por que ele sabe que Deus não faz? Porque os homens fazem, a religiosidade faz, as tribos fazem, as comunidades fazem. E por que não dizer, irmãos, que até mesmo a própria igreja de Cristo hoje, se não tiver a palavra de Deus como base de seus ensinos, vão fazer acepções de pessoas. Tais podem, tais não podem, esse pode, aquele não pode, não. Mas Pedro disse: agora sei que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem uma escolha particular de tribo, de nação, de povo, de língua, não, de costume. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós acabamos de ler 1 Timóteo capítulo 2 e versículo de número 4. Mas agora ele é revelado à igreja, o mistério é revelado no Novo Testamento. Estamos falando aqui que este mistério foi revelado aos apóstolos e aos profetas, e não veio de homem algum. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que não recebeu de homem algum. Gálatas capítulo 1 está falando sobre isso. Gálatas capítulo 1 e verso 11, que a doutrina que ele aprendeu, não aprendeu de homem algum, que ele não foi enviado, nem consultou homem algum para fazer esse trabalho, mas que Cristo Jesus foi quem o enviou. Vamos ler a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Todos estes versículos a qual nós citamos.
Gálatas 1:1 diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Gálatas 1:11 diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado, não segundo o homem, ou seja, da parte de Deus. Gálatas 1:16, revelar seu Filho. Vamos ler o 15 para que haja entendimento. Quando, porém, ao que me separou antes que eu nascesse e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consulte carne ou sangue, ou não consultei, melhor dizendo, não consultei carne ou sangue, não perguntou para ninguém para fazer essa obra. Versículo 2 diz assim: porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ninguém foi na casa dele, nenhum homem foi na casa dele chamar ele, falar para ele a respeito desta revelação que ele havia recebido do próprio Senhor Jesus. E ele estava fazendo então com o aval de Cristo, com o apoio de Cristo Jesus. Ele estava tratando a respeito da unidade deste mistério que ia ser revelado. A igreja é um mistério a ser revelado, mas a nossa lição apresenta a unidade da igreja. E agora é que nós vamos entrar no tema central desta lição, que é a unidade da igreja. O que é a unidade da igreja? Nós encontramos no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, do versículo 1 até o versículo de número 6, onde Paulo escreve assim: olha, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Aqui está resumidamente o que é a unidade da igreja. Todos são um, né? Todos estão ligados a uma pessoa, ao nosso Deus. E quando falamos da unidade, irmãos, nós não estamos falando simplesmente da união, né? Pois há diferença entre a união e a unidade. A união são pessoas, povos que, sendo diferentes, se unem com um objetivo, um propósito, e não perdem suas características e suas estruturas. Ou seja, eles se unem, cada um continua do seu jeito, do seu tipo, mas eles têm um propósito. Nós vivemos e temos que viver a unidade, unidos sim, através da união, mas temos que viver a unidade, porque a unidade tem uma diferença. São pessoas, povos que diferentes, que se tornam uma mesma coisa, e perdendo agora suas características, se tornam inseparáveis, formando uma nova estrutura, que é homogênea, a igreja e o corpo de Cristo. Ou seja, o que é homogêneo?
é algo que não pode ser separado jamais. A união, são unidos em um propósito, eles podem ser separados, não é? Acabou, concluiu aquele propósito, eles voltam a ser o que era antes. Mas nós, a Igreja de Cristo, os homens que se renderam a Jesus, agora, uma vez que se tornaram parte dessa estrutura homogênea, não pode mais voltar a ser o que era antes, porque é parte da igreja, está ligado, é inseparável. Quando a Bíblia usa o termo o corpo e fala de muitos membros, ele está usando o nosso corpo físico, mas ele está apresentando a nós que nós somos um, e é isso que Jesus está se referindo a respeito da igreja. Quando nós falamos de unidade, e o Salmo de número 133, ele diz assim: olha, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esta união também está falando da unidade, não é simplesmente uma união, não é? É uma união qualquer que se faz de qualquer forma. Repare que os bandidos, eles se unem para ir contra a polícia, não é? Mas essa não é a unidade da igreja, é uma união qualquer. Unidos, quando precisa fazer algum projeto, alguma coisa que precisa ser feita, os povos se unem, realizam aquele projeto, e cada um, ao terminar, cada um volta a ser o que era antes. Mas nós, como Igreja de Cristo, não podemos mais voltar à nossa forma que era antes, e não podemos também exercer a forma que tínhamos antes na igreja, pois agora fomos formados de novo, recebemos uma nova estrutura, nós somos nova criatura dentro deste corpo. Agora nós não podemos querer fazer o que fazíamos antes, quando estávamos separados da igreja, separados do corpo. Agora, neste corpo, nós temos que seguir quem? O cabeça, ou a cabeça, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quando nós olhamos para essa situação, e nós entendemos que, tanto para os que estão do outro lado do mundo, os que estão do outro lado da igreja que está lá, há o mesmo Deus, há o mesmo Senhor, há o mesmo Espírito, é a mesma fé, é a mesma esperança, chamada a uma mesma vocação. Nós entendemos então que nós somos uma igreja. Não existe as igrejas, existe as denominações, as práticas, os nomes, cada um tem aí a sua nomenclatura, mas para Jesus existe a igreja, o corpo de Cristo, e é esta igreja que vai morar no céu. Quando nós fazemos parte desta igreja, seja ela o nome que receber, seja ela a denominação ali que intitular ali um nome para esta igreja, para esta placa de igreja, se ela estiver unida a Cristo e unida uns aos outros, fazendo parte desta unidade, nós vamos morar no céu. E isso é de grande e suma importância. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, lembrando que esta carta foram escritas todas juntas, não é? Colossenses, Efésios, Colossenses e Filipenses foram escritos numa mesma época, praticamente tratando de mesmos assuntos. Ele escreve no capítulo 1 e versículo 27, diz assim: olha, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firme em um só Espírito, como a uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente da perdição é para vós outro de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e
não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouviste que é meu. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês não só receberam o privilégio de crer em Cristo, mas receberam também o privilégio de combater, de lutar, o mesmo combate, esperando firmes em um só Espírito, como que se fosse uma só alma. Como que se fosse uma só alma. Ligados, o mesmo sentimento, uma mesma estrutura, inseparável. Não consegue mais separar. A igreja não faz a separação, não existe a barreira religiosa. O judeu, o gentio, o grego, o romano, não faz essa diferença, né? A igreja de Cristo não tem esta preocupação, e por isso recebe o dever então de anunciar este evangelho, este mistério revelado, esta unidade a toda a criatura. Jesus, ele intima a todos os discípulos no seu evangelho, no evangelho de Marcos, no capítulo 16 e versículo 15, que todos devem anunciar o evangelho a toda a criatura. Vamos ler? Capítulo de número 16 e versículo 15, que diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, não é? E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isto é da igreja. A igreja recebeu isto de Cristo, a autoridade para realizar estas obras. Mas quando a igreja realiza isso, é porque ela é uma igreja que é unida na unidade. Nós lembramos aqui da igreja do primeiro século, não é? E entendemos que aquela igreja, ela é modelo de unidade e também de união para a igreja da atualidade. Eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, em casa, onde iam, todos tinham tudo em comum, a ponto de Barnabé e outros mais venderem as suas propriedades e depositarem nos pés dos apóstolos. Até financeiramente eles tinham tudo em comum. Ou seja, eles não se preocupavam apenas com a sua própria vida, mas eles se preocupavam com a vida do outro, porque eles entendiam que eles eram um. E quando nós somos um, nós nos preocupamos uns com os outros, não é? O próprio apóstolo Paulo, ele vai fazer uma relação entre a igreja como aquele que contraiu o matrimônio, o esposo e a esposa. Ele diz assim: olha, que quando eles se casaram, se uniram, se tornaram uma só carne, e ninguém nunca prejudicou a sua própria carne, antes procurou satisfazê-la, os seus desejos. Ou seja, ninguém buscou destruir a sua carne, mas buscava o bem da sua própria carne. E é assim que nós devemos agir, é assim que nós devemos fazer, buscar o bem dos nossos irmãos.
o bem-estar, o bem espiritual, buscar o bem sentimental dos nossos irmãos, emocional dos nossos irmãos. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele é bem categórico a esse respeito. E ele vai dizer assim: olha, porque somos membros do seu corpo. Capítulo 5, versículo número 30 da carta de Paulo aos Efésios. Porque somos membros do seu corpo. E eis o porquê: deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão dois, uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro à igreja de Cristo, ou a Cristo e a sua igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ama a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Ele está fazendo ali uma referência, uma relação da igreja de Cristo, que é a esposa, e de Cristo, que é o esposo, e esta unidade em que cada um de nós devemos ter. Devemos ter este cuidado, este zelo com os nossos irmãos. O apóstolo Paulo diz que nós temos que cuidar dos mais fracos, daqueles que são fracos na fé. Quem são estes? São aqueles que não têm firmeza, são aqueles que ainda se escandalizam com tudo, são aqueles que precisam ser alimentados com leite espiritual, que não pode ainda ser alimentado com um alimento sólido da palavra de Deus, não pode ainda às vezes nem ser cobrado, mas precisa ser instruído, precisa ser mostrado a estes irmãos a palavra de Deus, com muita graça, com muita sabedoria, para que eles possam também ir se fortalecendo na presença do nosso Deus, porque senão eles ficam vulneráveis, fracos na fé, e nós precisamos ter cuidado com essas pessoas, cuidar deles, amar, e precisamos manter esta igreja então ligada, unida. Nós vamos agora para o nosso terceiro tópico, onde vamos falar sobre o mistério pré-estabelecido, que na verdade é praticamente um resumo de tudo que nós estávamos falando. A igreja que foi revelada, ela é também a agência divina que vai divulgar esse mistério, a fim de unir todos os homens a um só povo por meio de Cristo, a igreja. O mistério pré-estabelecido por Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai falar que anunciar este mistério era uma riqueza insondável, pois eles vinham e até então não compreendia como ia ser, como isso ia acontecer, mas o apóstolo Paulo, principalmente o apóstolo Paulo, que sendo ele também fariseu, ele conhecia a lei, doutor da lei, aprendeu a lei aos pés dos maiores rabinos da época, chamado Gamaliel, homem respeitado na lei, e ele conhecia, porém até então, ele mesmo, o próprio apóstolo Paulo, não sabia como isso havia sucedido, e foi revelado a ele desta forma. E ouviram falar dele, aquele que agora estava perseguindo a igreja e a fé, agora era aquele que anunciava estas riquezas insondáveis. E a Bíblia diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da salvação, ou as boas novas de salvação. São coisas insondáveis. O mistério agora revelado, anunciado, é considerado pelo apóstolo Paulo riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas, à providência divina que estão além do entendimento humano.
Eles não entendiam, eles não conseguiam compreender como que Deus ia fazer isso. A mensagem da qual ele foi incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto. Proclamar a estas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedida aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina que articulou o plano. Conteúdo desse plano, a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Este plano, ele na eternidade foi estabelecido. Nós já falamos em lições passadas a respeito deste plano, desta eleição, desta participação dos gentios no corpo, que eles faziam parte também, ou iriam fazer parte da igreja de Cristo. O plano de salvação abrange o mistério da igreja, e a revelação desse mistério sempre estivera de acordo com os desígnios divinos, para serem executados por intermédio de Cristo. Com isso nós queremos, ou a lição e a Bíblia nos apresenta que tudo esteve sob o controle das potentes mãos do nosso Deus. Tudo saiu de acordo com o seu plano salvífico e pré-estabelecido na eternidade. Ou seja, nada saiu do controle. Em nenhum momento da história saiu das mãos de Deus. Em nenhum momento da humanidade perdeu-se o controle. E aqui eu quero fazer um paralelo a este ensinamento e dizer aos irmãos que estão nos assistindo nesta manhã que a tua vida, a tua família, o teu ministério, a igreja que você está servindo a Deus, ela está nas mãos do nosso Deus, e que tem o controle de todas as coisas. O mundo, a sociedade, o sistema, embora corrupto, embora diabólico, ele está também no controle da mão do nosso Deus. Então nossas vidas está na dependência de Deus. Isto é ser uma unidade, isto é fazer parte da unidade. E Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, ele vai falar a respeito desta unidade. Na sua oração sacerdotal, ele vai falar, tratar a respeito desta unidade que faz parte a igreja. E no capítulo número 13, ou versículo 11, nós dizemos, capítulo 17, versículo 11, Jesus diz assim: olha, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E por que isso? A unidade então traz proteção. A igreja, o plano da unidade, como está falando aqui, o plano estabelecido da unidade é para que nós sejamos protegidos. Repare que Jesus disse: guarda-os em teu nome. A igreja, embora ela receba cada um nome, a sua denominação, mas a igreja é chamada pelo nome de Jesus Cristo. Pois Jesus disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele estaria no meio. Então a unidade traz proteção para as nossas vidas. A unidade traz gozo. A unidade traz gozo completo. No versículo 13, Jesus disse assim: olha, mas agora eu vou para junto de ti, e isso falo aí todo mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Ou seja, para que o que Jesus
estivesse sentindo, a igreja também pudesse sentir, para que eles sejam para que eles sintam o mesmo gozo completo. E é interessante, irmãos, que às vezes nós precisamos falar disso, porque às vezes dentro da igreja, e agora eu digo no espaço físico da igreja, não na igreja de Cristo, pois acredito eu que quem age dessa forma não faz parte da igreja de Cristo, mas sim está no espaço, está unido na união, que quando alguém se alegra, o outro se entristece. Quando alguém se entristece, aí o outro se alegra, né? Enquanto o apóstolo Paulo diz que é para nós chorarmos com aqueles que choram, se alegrarmos com aqueles que se alegram, ou seja, isto é unidade. E este é o propósito para que Deus estabeleceu a igreja de Cristo, para que nós pudéssemos sentir aquilo que os outros estivessem sentindo, pois os judeus não estavam preocupados com as nações gentílicas, ou seja, eles estavam, pelos judeus, eles não tinham a capacidade de fazer parte de coisa alguma para Deus, mas para Deus nós somos ligados, para que nós pudéssemos sentir. O apóstolo Paulo diz que quando o membro padece, todos os demais membros padecem junto. Isto é a unidade. Isso é fazer parte da unidade de Cristo, estar todos ligados em um só corpo. É o plano divino, é o plano de Deus, que está no controle de Deus. Nós estamos passando por coisas que deveríamos passar, mas Deus sempre no controle, Deus sempre dominando a situação, Deus sempre ali cuidando da sua igreja, o seu povo, quem está guardado pelo Senhor. Nós sempre frisamos isso: quem faz parte desta igreja, parte deste corpo. Nós vimos aqui na noite de ontem um ato de suma importância, e entendemos como deve ser o mais rápido possível a comunhão com o corpo de Cristo. E assistimos aqui na noite de ontem a um casal voltando para essa comunhão, e nós devemos fazer isso, irmãos. Devemos procurar estar ligado com o corpo de Cristo, não para somente ter os nossos nomes no hall de membros da igreja, não, mas para fazer parte deste corpo que vai ser arrebatado para morar no céu. É esta igreja que vai morar no céu. E a igreja, ela é a revelação, e ela é o agente que divulga, ela é o agente que cuida destes membros. Somos nós que cuidamos uns dos outros. Então nós somos revelados, nós anunciamos a revelação, nós cuidamos daqueles que aceitam a palavra, a revelação que foi revelada. Nós temos este dever. É o ministério da igreja, o ministério da reconciliação, o ministério que nos foi dado, nos foi outorgado por Cristo Jesus, a igreja. Então a igreja, ela deve cuidar, ela deve estender a mão a todos que se aproximam dela, sem fazer acepção de pessoas, sem fazer distinção de pessoa alguma. Para nós encerrarmos aqui, vamos fazer a leitura da nossa conclusão. Diz assim: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Essa doutrina, ela salva. Foi isso que o apóstolo Paulo
disse a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina, pois fazendo isto salvará tanto a ti mesmo quanto os que te ouvem. Ou seja, aqueles que ouvem esta palavra será salvo pela a doutrina, os ensinamentos desta palavra, que agora nos foi revelado. Eu quero e desejo que neste domingo Deus te abençoe em nome de Jesus, e que esta palavra, esta unidade venha fazer parte das nossas vidas com mais veemência, que nós venhamos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, nós venhamos sentir compaixão uns pelos outros, e desta forma as riquezas do Evangelho serão manifestadas na vida da sua igreja. Quando nós guardamos às vezes um tipo de rancor, mágoa em nossas vidas, nós acabamos por impedir a operação do Espírito Santo em nossas vidas. Mas quando nós limpamos o nosso coração, nós damos liberdade ao Espírito para que ele opere as suas maravilhas. O apóstolo Paulo chama de coisas imensuráveis, as maravilhas de Deus. Coisas insondáveis é aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer aos nossos pastores que aqui estão também assistindo esta aula, nosso pastor Ezequiel Inácio, obrigado, o pastor Natanael Vital, que aqui está, também nos dando o privilégio de poder ministrar esta aula. Muito obrigado, pastores, e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós agradecemos a Deus, ao nosso pastor Diego, que trouxe essa aula tão rica, de muita explicação e ensinamento claro da palavra de Deus nessa lição. Nós vamos agora nos colocar em pé e orar, agradecendo a Deus. É à noite, às 18h30, culto aqui na nossa sede. Venha para o culto, venha cultuar juntamente conosco, a partir das 18h30. A igreja já está aberta, estamos para orar, e às 19h inicia o nosso culto. De pastor Ezequiel fazer a oração e terminar a nossa escola bíblica de hoje. Queridos irmãos, a paz do Senhor, nós vamos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus por essa escola abençoada, e quero reforçar aqui o convite para estarmos juntos às 18h30, num grande culto de adoração a Deus. Oramos. Querido Deus, nosso Pai Salvador eterno, queremos te agradecer nesta noite, ou melhor, nesta manhã de domingo, da qual nós nos reunimos, Senhor, juntamente aqui com o pastor Diego Ramos, que ministrou o estudo da palavra. Pai querido, pastor Vital está na direção da escola bíblica dominical para aprender a tua palavra. Louvamos, bendizemos e agradecemos pela vida dos irmãos que participaram nesta manhã da nossa escola bíblica dominical. Pai querido, continua abençoando teu filho, tua filha, aqueles que estarão, Senhor, também assistindo através das redes sociais, através dessa live que foi feita nesta manhã, que está sendo realizada, também, ó Pai, das publicações ali no YouTube, nas redes sociais. Abençoa, Senhor, alcança o teu filho, a tua filha, com a tua palavra, com o ensino da tua palavra. Também, Senhor amado, quero lhe pedir, venha abençoar, Senhor, cada uma família que adora a Deus conosco, cada família dos nossos irmãos, dos nossos obreiros. Abençoa de forma poderosa, Pai querido, nos dando uma manhã ainda abençoada, nos dando, Senhor, também uma tarde de domingo abençoado, e um culto à noite permitido, Senhor, cheio da tua presença.
Pai querido, venha nos abençoar, Senhor. Ó Deus amado, te pedimos a tua bênção para a minha, nossa vida, para a vida da tua igreja. Fica conosco, Senhor. Portanto, te damos graças por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos digam amém.